vai começar. Olá, eu sou a Gisele Mendes, sou contadora de histórias e hoje eu vou contar para vocês um pouco da história de João Evangelista, o apóstolo do amor. Há muitos e muitos anos esteve na terra conosco Jesus, o Cristo. Ele veio nos ensinar a vida de amor. Como que a gente deve viver? E para fazer isso, quando ele cresceu, já se tornou homem feito, ele escolheu 12 apóstolos. Primeiro, ele chamou Pedro e André, seu irmão, e disse a eles: venham, que eu vos farei pescadores de homens. E eles o seguiram. Logo em seguida, Jesus chamou Tiago e João, seu irmão. E eles imediatamente largaram o que estavam fazendo e seguiram Jesus. João era ainda muito jovem, mas já ajudava seu pai nas lides da pescaria. Trabalhava com seu pai e com seu irmão. João era filho de Zebedeu. Zebedeu tinha vida relativamente boa em termos financeiros. E também Salomé. Eles eram espíritos muito evoluídos que estiveram na terra para compor o ambiente onde Jesus veio nos ensinar a sua lei de amor. João era considerado entre os apóstolos aquele a quem Jesus mais amava. Mas João também era o que mais acompanhava Jesus. Ele esteve presente em vários momentos em que o Cristo realizou curas fantásticas, momentos transformadores. João esteve presente na transformação da água em vinho nas bodas de Caná. João esteve presente na cura da filha de Jairo. João esteve também, junto com seu irmão e Pedro, na transfiguração do Monte Tabor, onde Jesus conversou com Moisés e Elias. Então, João estava sempre pertinho do Cristo. Ele foi quem mais absorveu os ensinamentos do Cristo e quem mais o praticou. João foi crescendo em amor e sabedoria. Ele falava 4 línguas bem fluentes e falavam vários dialetos. João foi denominado por Jesus filho do trovão, devido ao seu temperamento, que era muito corajoso, ele era muito impetuoso. E João também foi o único apóstolo que acompanhou Maria na crucificação do Cristo. E quando a dor apertava o peito de Maria e de João, Jesus fala para eles: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E depois da morte de Cristo, Jesus cuidou de Maria como cuidava também de sua própria mãe. Depois que Jesus morreu, João ficou muito junto com Pedro e eles curavam as pessoas, cuidavam das pessoas. Eles iam pregar nas sinagogas e com isso eles foram muito perseguidos. Eles eram açoitados, a Roma batia neles. E devido a tanta perseguição, um dia João mudou para Éfeso e levou Maria consigo. E lá em Éfeso, ele fez muitas coisas boas para as pessoas e ele era muito amado. Até que um dia Maria morre. E João então ficou solto, cuidando do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não constituiu família, sua família era a humanidade. Quando João ficou bem velhinho, ele foi condenado a viver em exílio. Em exílio significa uma prisão. E ele foi preso numa ilha, na ilha de Patmos. E ele tinha lá soldados, 2 soldados que ficavam vigiando ele dia e noite. E nessa ilha de Patmos aconteciam muitas coisas que eram chamadas milagres. João conversava com os bichos, João conversava com as plantas,
João recebia os espíritos, até mesmo Jesus foi ter com João nessa ilha de Patmos. E aqueles soldados, de tanto ouvir João falar do evangelho de Jesus, eles se convertiam ao cristianismo naquela época. E certa feita, um soldado foi reclamar para João, que ele estava com muita sede, por que ele tinha que ficar ali, o que eles tinham feito, e arrumou uma reclamação danada na cabeça de João. E João, então, com dó daquele soldado, falou com ele que aquilo ali, aquele momento era uma bênção, era um descanso para eles, mas que ele ia orar. E João orou fervorosamente, com piedade daquele soldado. E naquele momento, sobre os pés de João, começou a surgir uma água cristalina, onde os soldados nunca tinham bebido daquela água. E eles ficaram encantados e maravilhados. Tirou João daquele lugar, porque a água começou a brotar debaixo dos pés de João. E eles tiram João e bebem aquela água. E a água não só matava a sede, mas saciava a fome também. E assim os soldados ficavam admirando e amando João. Até que um dia Roma manda que os soldados coloquem João num caldeirão de azeite fervendo. E os soldados choravam e pediam perdão para João, que eles não queriam fazer aquilo, mas eles tinham medo de Roma, eles tinham que obedecer o Império Romano. E assim eles fizeram. E naquele momento, Miramês narra para nós que João foi revestido por uma túnica pelos espíritos superiores. E João entra naquele caldeirão, fica 7 dias lá dentro de óleo fervendo. Até que um dia o óleo, eles desligam o fogo, e depois que o óleo todo esfria, eles viram o caldeirão. E João sai lá de dentro sorrindo e abençoando a todos em nome de Jesus. E naquele instante os soldados se ajoelharam aos pés de João. E logo a notícia se espalhou e chegou até Roma. O imperador mandou soltar João, mas os soldados que já conheciam as artimanhas do império temeram pela vida dele. E sabe o que eles fizeram? Rasparam a cabeça de João, vestiram nele uma túnica de soldado e falaram com ele para ir para Éfeso. E lá ele ia se chamar Francisco. E assim João fez e foi para Éfeso. E lá ele não pregava para não chamar atenção, ele não pregava em público, mas ele atendia todas as pessoas que o procuravam com muito amor. Ele atendia as igrejas. E certa feita ele virou professor. E certa feita ele foi para casa de uma família muito rica dar aula para uma filha daquelas pessoas. E o filho mais velho tinha retornado de Roma, pois ele tinha ido estudar lá. Então ele chegou. Só que ele chegou com uma doença que chamava-se lepra, e todo mundo tinha medo da lepra naquele momento da humanidade. Era como se fosse a pandemia hoje, todo mundo com medo. Só que a lepra pegava muito fácil. E João então foi visitar aquele jovem no seu leito, onde ele já estava, a lepra comia as partes do corpo, então ele já estava sendo comido pela lepra em vida. E João, sem medo nenhum, ele pega nas mãos daquele jovem e, muito compadecido, ele faz uma oração e põe as mãos na cabeça do jovem e pede a Jesus que abençoe aquele jovem. E o jovem naquele momento foi curado e passou a se tornar discípulo de João. Ele se chamava Pátios. E assim o tempo foi passando. João escreveu o Apocalipse enquanto ele estava lá exilado na ilha de Patmos. E o tempo foi passando e ele foi sendo cada vez mais amado, tendo mais amor pela humanidade, cada vez mais sábio, até que um dia ele resolveu visitar a igreja de Éfeso.
E ele sentiu uma vontade muito grande de pregar para as pessoas. E naquela noite, todos os anjos da guarda intuíram as pessoas para irem até a igreja de Éfeso. Então a igreja ficou lotada de gente. E João fez seu último discurso maravilhoso. E naquela noite houve muitas e muitas e muitas curas. Ao final da noite, já bem tarde, João foi para sua casa. E quando ele se deitou, ele sentiu um estalo dentro da cabeça. E neste instante, João desencarnou. E foi recebido por uma pleiade de espíritos superiores. Seus pais, Pedro, os apóstolos, seus amigos. E dentre eles, Jesus o recebe, parabenizando por ter cumprido com coragem o teu papel na humanidade. E assim, João deixa o seu corpo e segue rumo ao reino dos céus. João nos deixa uma grande lição. Criatura que se lembra